Irmãos, o tema da mensagem: Deus se revela e se deixa conhecer. Esse é um dos textos mais grandiosos da palavra de Deus. E eu não fui na Grécia ainda. Alguém aqui já foi? Opa, uma irmã lá, mais alguém? Mais dois aqui. Eu estou pretendendo ir. Pode me ajudar se quiser em oração, viu, pessoal? Eu sempre gostei de estudar sobre a Grécia, a filosofia, leituras de filósofos sobre a história, pré-socráticos, os socráticos e tantos outros. Mas eu fico imaginando o momento fascinante do apóstolo Paulo indo para a Grécia pela primeira vez, porque ele não a conhecia, a não ser por literatura. A Grécia sempre foi fascinante por ser o berço, por ser a primeira cidade-estado, e por ter ainda na época de Paulo e na época dos romanos, um pouco após, o direito de cidade-estado com gozo de liberdade, por ser um lugar notável na parte da ciência, das grandes universidades, e por todo o conteúdo intelectual, e por todas as novidades, e por todo o saber que aquela cidade exalava o tempo todo. É impressionante, meus irmãos, que a Grécia, principalmente Atenas, era uma metrópole. E essa metrópole prevaleceu desde os tempos de Alexandre, ultrapassou os primeiros 100, 200 anos depois de Cristo. E isso é fantástico para qualquer cultura, nós sabemos disso. Paulo, quando entra lá, ele se depara com muitas coisas que já haviam sido pregadas e ensinadas ali. Talvez na memória do grande estudioso que ele era, a figura de Sócrates, Platão, Aristóteles, Epimênides, Epicuro, Zenon e tantos outros vieram à sua mente. E com dois ele trava uma batalha nesse texto, com Epicuro e seus discípulos e com Zenon e seus discípulos, os estoicos. É impressionante, meus irmãos, como a Grécia, até hoje, é um agente influenciador na filosofia, no conceito de democracia verdadeira e também nas religiões e nas superstições também. Afinal, não é à toa que quando Paulo chega lá, ele fica assustado. São 30 mil postes ídolos diferentes. A história conta que houve uma época em que Atenas sofreu uma grande catástrofe, uma grande seca, uma fome. E todos os 30 mil postes ídolos não fizeram nada. Eles clamavam, eles oravam, eles faziam oferendas. E Epimênides, que era de Creta, 200 anos antes, na época da fome, ele era o único dos gregos que acreditava no único Deus. Mas ele chamava o não-Deus, o Deus que não é ninguém, ou o Deus que não tem nome. E aí ele pediu lá para a turma lá: olha, já que tem tantos, não caberia colocar um altar ao Deus desconhecido? Por via das dúvidas, de repente, se todos eles falharem, quem sabe o meu? E não é que ele disse que foi lá, ofereceu uma ovelha, meio que imitando Israel, sei lá o quê, e disse que a fome passou, a praga passou. Então aquele altar ao Deus desconhecido permaneceu. E foi um dos que mais deixou Paulo em profunda revolução, ebulição espiritual. Quando ele olha a quantidade de postes dedicados a deuses diferentes, ele usa uma expressão impressionante. Ele fala assim: eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos, mas a melhor tradução do grego seria supersticiosos, porque a religiosidade sem a autenticidade do único Deus, ela namora com a superstição. É um detalhe, é um fiozinho muito frágil que desemboca a religiosidade sem o verdadeiro Deus para a vida de superstição. Por isso 30 mil ídolos não é nada fácil, não é uma contabilidade fácil, né? Lucas coloca 4 coisas que a gente poderia imaginar a preocupação dele em, antes de tudo,
preparar a gente para o discurso que Paulo faz lá em Atenas. E esse discurso está do verso 22 para frente, que é o que a gente se importa em enunciar hoje, para revelar que Paulo quer que eu saiba o que eu já sei, mas não posso esquecer, nem você, em hipótese alguma, tanto no primeiro século, 2 séculos antes, como em 20 e tantos séculos de lá para cá, deuses foram criados e inventados, não o que fez os homens, mas os deuses que os homens andaram criando para suprir suas brechas, suas carências. Então Paulo quer que eu diga e que eu saiba que só há um Deus verdadeiro que se revela, porque senão ele não poderia ser conhecido, e ao mesmo tempo, além de se revelar com toda a plenitude, através do Filho, através de sua palavra e através de seu povo, ele se revela. E isso é importante para nós entendermos a vida, sabendo que temos um Deus que se revelou a nós, temos um Deus que pode ser conhecido progressivamente por cada um de nós. Já dizia o profeta Oséias: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo, porque como a alva, a sua vinda é certa. Lucas coloca 4 coisas. Primeiro, o que Paulo viu. A segunda, o que Paulo sentiu. A terceira, o que Paulo fez. E a quarta, o que Paulo disse. Bom, o que Paulo viu, 2 coisas impressionantes, até hoje: o Areópago e o Partenon. Na verdade, o Areópago era uma espécie de tribuna a céu aberto, num local visível a quilômetros, numa colina assim impressionante. O Areópago era o lugar dos debates. O Areópago era o lugar onde qualquer pessoa ia lá para dizer o que cria, o que pensava, qual a ideia, qual a filosofia, qual a ideologia. Então era um lugar que as pessoas corriam para lá para ouvir o quê? As últimas novidades. Hoje a gente tem um Areópago na mão, um WhatsApp, redes sociais, TikTok, Instagram e tanta coisa por aí afora que faz a cabecinha e principalmente os miolinhos moles de muita gente que não sobe além do Partenon, além do Areópago, não sobe ao Olimpo, não de Zeus, mas ao céu de Deus, de onde vem toda a sabedoria que põe todas as demais pretensas sabedoria no bolso, no chinelo. Por isso, Paulo viu 2 espetáculos arquitetônicos que até hoje causam espanto e admiração. O Partenon é um templo grandioso, dedicado a deusa Atena, e ele está lá ainda com algumas coisas visíveis e bonito, realmente. É por isso e tantas outras coisas que, se Deus permitir, um dia eu chego lá, senão eu vejo de cima, quando eu estiver lá na glória, né? Outra coisa, irmãos, é que Paulo sentiu. Ele não apenas viu, ele sentiu. Quando ele viu tudo aquilo, ele sentiu. A Bíblia fala que ele sentiu indignação. A Bíblia fala que a alma dele ficou em agonia. O coração dele bateu. Quando ele olhou aquilo, ele falou: puxa vida, é tanta idolatria, é tanta cegueira. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dizer alguma coisa, porque não é possível. E realmente aquilo deixou Paulo indignado. O homem abençoado, que pensava crer certo, e foi convencido na estrada de Damasco, agora ele está cumprindo o seu papel para todos os gentios, até para o topo do saber humano. Lá estava Paulo em Atenas, e ele teria o seu tempo e oportunidade de subir no Areópago e falar sobre os estranhos deuses, Jesus e Anastácia. Para muitos, estranhos deuses, sim, porque os gregos sempre criam em Deus masculino, Deus feminino. E quando eles ouviram Jesus e Anastácia, porque Anastácia é a palavra grega para ressurreição, e Paulo enfatizava: eu venho pregar Jesus e a ressurreição. No ouvido de quem nada sabia, aquilo era um Deus masculino, uma deusa feminina, estranhos deuses. E eles falaram isso para Paulo. Tanto é que foi o que Paulo realmente teve que dissertar lá na sinagoga e discutir. E a terceira coisa, ele viu, ele sentiu, mas ele fez uma dissertação muito poderosa
para que aqueles homens, os epicureus, os judeus, os nobres, os que iam lá para o Areópago ouvir as últimas novidades, ele falou: eu tenho algo a dizer, eu tenho algo a declarar. E é exatamente isso. Ele fez um tremendo discurso que chocou os epicureus e os estoicos. Só para os irmãos entenderem e sintetizar, o Epicuro trabalhou ou filosofou mais de 200 anos antes. E ele propunha a seguinte tese: o principal objetivo da vida de todo ser humano é alcançar o prazer. Se fosse hoje, seria hedonismo. Busque o prazer acima de tudo e não deixe que nada estrague o seu prazer. E ele diz algumas frases vindas de Epicuro. Ele fala assim: se existe um Deus de verdade, ele está tão distante, ele é tão remoto, que não há qualquer interferência dele no mundo. E ele diz outra frase: essa vida é tudo que há. Você só tem uma vez e ela não volta. Então, se for bom, faça. Se não se sentir bem, fique longe. Evite qualquer coisa que te cause dor. E a última: não assuma nenhuma responsabilidade que possa causar a você alguma dor. Se divirta. Então, Epicuro colocava em tese, em palavras, a filosofia de que o negócio é viver bem. É como a canção do Frank Sinatra, My Way. Esse é do meu jeito. Eu vivo a vida do meu jeito. Ou tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O negócio é se divertir. O negócio é você se sentir bem. Não permita que a dor te cause qualquer efeito, qualquer depressão, qualquer tristeza. Mas e aí? O Zenon. O Zenon, ele era também de Chipre, não era amigo de Barnabé, viveu em outra época muito anterior, e ele era assim da filosofia que dizia que o negócio é ficar resignado. O mal está aí, o bem pode acontecer, mas você não tem influência, não gerencia, você não pode fazer nada para impedir que o mal ou o bem cheguem até a tua porta. Então aguente firme, aguente calado. Vocês sabem que muitas vezes alguns cristãos estão mais para estoicos do que para cristãos, porque eles pensam que é ficar resignado, é assim, ou a síndrome que o Jorge Amado andou falando na sua bela obra, Gabriela. Eu nasci assim, eu vivo assim, eu não tenho jeito. Na verdade, todo o cristianismo, ele crê em mudança de vida, ele crê em regeneração, ele crê em andar em novidade de vida. Então, não há um estoico que resignadamente fica ali no seu cantinho, lambendo as suas feridas e diz: é assim que a vida é, acabou. E também não há um hedonista, epicureu moderno que viva a dizer: o meu negócio é o prazer, eu quero curtir a vida adoidado, eu quero beber, eu quero viajar, eu quero gastar minha vida, minha saúde, porque morreu. Aí alguém falou: morreu, acabou. Essas duas filosofias concordam só nisso. Morreu, acabou. Mas o cristianismo, além de trazer qualidade a esta vida, com muita abundância de vida, ele propõe também, com toda segurança, a vida eterna. E se a nossa esperança em Cristo é só para esta vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os seres humanos. Nesse contexto e nessa introdução toda, eu quero que você pense comigo, a partir do versículo de número 22, sobre a palavra. Deus se revela e se deixa conhecer. E eu vou fazer uma leitura aqui. Eu li um livro, e nesse livro, usando a mensagem, um camarada, um autor americano, ele escreveu esse mesmo trecho de Paulo, pelo menos parte dele, a partir do verso 22, como se o apóstolo Paulo, ao invés de entrar no Areópago, na Grécia, há 2000 anos, ele tivesse entrado numa grande universidade americana.
e ele tivesse assim, lá no palco onde acontecem as palestras, os grandes debates, as grandes ministrações, e de repente um dos cabeças, um dos reitores chamou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo entrou nessa universidade e disse as seguintes palavras, transportando e contextualizando para o hoje, mentalidade moderna, pensadores modernos. Paulo chegou lá e disse: homens e mulheres da universidade, eu vejo que em todos os sentidos vocês são muito religiosos. Enquanto eu caminhava pela universidade, eu observei cuidadosamente os seus objetos de adoração. Eu vi um altar, um lugar chamado ginásio, onde muitos de vocês adoram a divindade dos esportes. Eu vi o prédio da ciência, onde muitos depositam sua fé para a salvação da humanidade. Eu encontrei também, para as belas artes, um altar onde a expressão artística e a performance parecem reinar supremas, sem subserviência a qualquer outro poder maior. Eu andei pelo campus universitário e observei seus pôsteres de deusas do sexo e pirâmides de latas de cerveja sob a fumaça de seus incensos de maconha e de tabaco. No entanto, enquanto eu caminhava com alguns de vocês, eu via o vazio em seus olhos e sentia a dor do seu coração. Então eu percebi que no seu íntimo há um outro altar, um altar ao Deus desconhecido, que vocês suspeitam existir, estar lá, em algum lugar. Você tem a sensação de que tem algo mais do que tudo que estamos vivendo, do que tudo que esses humanistas modernos estão nos ensinando. Esse Deus, por quem vocês anseiam como alguém desconhecido, é exatamente o Deus que eu desejo falar e ensinar a vocês. Então, olhando para o texto, de maneira objetiva, algumas lições pontuais que eu vejo. Por que eu tenho que crer e afirmar que Deus se revela e se deixa conhecer? Em primeiro lugar, Deus se revela e se deixa conhecer muito além das superstições. É o verso 22. Paulo se levanta no meio do Areópago e ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Pergunto, o brasileiro é religioso? Acentuadamente religioso. O brasileiro é supersticioso? Tremendamente supersticioso. Então está na hora de dizermos ao nosso povo, aos nossos compatriotas, aos nossos parentes, aos nossos filósofos, aos nossos pensadores, aos nossos patrões, aos nossos vizinhos, aos que gostam só de um papo cabeça, que a única cabeça que vai prevalecer é a cabeça de Cristo. E os únicos que vão dar conta de interpretar a realidade são aqueles que têm a mente de Cristo. E naquele instante, no Areópago, Paulo se levanta e diz: Deus se revela. Ele não é um ilustre desconhecido que se esconde lá no céu, sem se importar com a gente. Já dizia Guilherme Kerr, mas agora eu sei que Ele, agora, ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar. Irmãos, Deus se revela muito além das superstições, da mera religiosidade que afeta as pessoas. Por que tem tantas religiões? Por que tem tantos deuses? É a fome do homem. Já dizia Agostinho há 1700 anos atrás. Na alma do homem tem uma sede, e essa sede não será saciada até que ele volte para Deus, até que a alma dele volte para Deus. Paulo então se levantou e disse: Deus se revela muito além das meras superstições ou da mera religiosidade. Segunda coisa, Deus se revela e se deixa conhecer por aqueles que o conhecem de verdade. Verso 23. Passando e observando os objetos de vosso culto, eu encontrei um altar, está escrito lá, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Que coisa categórica que Paulo diz aqui. Deus se revela e se deixa conhecer por aqueles que realmente o conhecem de verdade.
Paulo diz: esse é o altar ao Deus desconhecido. Aqui está Epimênides, quase 300 anos depois, dizendo: se vier outra praga, sacrifique uma ovelha para ele. Eu quero dizer para vocês que a grande e única ovelha que se sacrificou pelo ser humano e se deixou conhecer foi o Filho de Deus, foi Jesus Cristo. E é Ele, unicamente Ele, quem pode trazer nova vida, não uma nova ideologia, uma nova filosofia, ou seja lá o que for. Deus se revela e se deixa conhecer por aqueles que o conhecem de verdade. Paulo é categórico ao dizer: esse que vocês adoram sem conhecer, é Ele que eu quero apresentar. Eu conheço o verdadeiro, e eu quero apresentar a eles, a vocês, eu quero apresentar a Ele, a todos vocês. Irmãos, isso é categórico. Eu não preciso perguntar se a outra pessoa crê, se a outra pessoa permite, se a outra pessoa gosta. Paulo vai dizer a Timóteo: há tempo e há fora de tempo. E você tem que ser inteligente, você tem que ser perspicaz. Se der para discutir, se der para debater, se você tem estrutura para isso e conhecimento bíblico para isso, Deus colocará palavras e argumentos na tua boca. Se não, simplesmente ore, simplesmente reparta um texto, mínimo que seja, que afete o pensar daquela pessoa, e com certeza aquilo ficará remoendo naquela cabeça, naquele coração. Terceira coisa que eu vejo no texto: Deus se revela e se deixa conhecer como Criador do universo. Verso 24, parte A. Paulo começa a apresentação: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Aqui eu não vejo nada diferente do que o grande Adalto Lourenço andou falando, do que o Marcos Eberlin também fala. Deus é o Criador. As universidades, bem antes do século XIX, a pauta principal de suas matérias, da grade curricular, era divindades, era Deus. O humanismo, o iluminismo e toda a coisa do século XX e do século XXI, tiraram Deus do trono e, aproveitando uma linha de pensamento de Nietzsche, começaram a dizer: Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto. E agora até filmes estão dizendo: Deus não está morto. Mas nós sabemos que Ele não está. Se a gente ficar calado, vai ter pedra dizendo: Deus não está morto. Por isso, Paulo está dizendo: Deus se revela. E Ele se revela como Criador do universo. Eu não posso chegar lá e falar assim: olha, há uma certa possibilidade de ter havido antes de Adão hominídeos, e começa aquele blá, 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 e aí você dá a abertura, e aí vai, e não volta mais. Paulo não está trocando ideias, ele está fazendo um discurso. Os debates ele fazia na sinagoga, tete a tete, em particular. Se alguém tiver condição, pregue e discuta em particular. E aí então você vai ser uma bênção na vida de muita gente. Deus se revela muito além das superstições. Deus se revela e se deixa conhecer por aqueles que o conhecem de verdade. Deus se revela como Criador do universo. Deus se revela como quem não será contido ou encaixotado. Final do verso 24. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quanto orgulho do Paternon, ou do Partenon. Quanto orgulho das enormes catedrais da Europa. Quem viaja muito para a Europa e viaja e vai na Escócia e vai em outros cantos onde o cristianismo brotou, o presbiterianismo foi forte e valente, de cada 100 igrejas, 90 estão fechadas, 90 estão vendidas para clubes, para boates, porque o cristianismo foi esfriando, uma nova reforma tem que vir, um avivamento tem que vir, tem. O nosso mundo de América do Sul, América Latina, América Católica, América pretensamente crente, ela vai ser afetada também. Estamos sendo solapados e bombardeados. Ou cremos e preguemos com essa força que Deus é o Criador do universo e que Ele nunca será contido ou encaixotado. Onde está o teu Deus? Deixa eu abrir a caixinha. Deixa eu abrir... Não, cadê Deus? Não, ele habita na rua Heloísa Pamplona 177. Quem falou?
Ele habita onde? Na Igreja Batista de Vila Gerte, com escola bíblica com 1000 crianças. Quem falou? Ele habita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que está construindo um mega templo para 4, 5 mil pessoas. Não, ele habita no coração do contrito e abatido para o vivificar. Ele está no trono, mas Ele quer fazer habitação no teu coração. Esse é o verdadeiro Deus que se revela e se deixa conhecer através daqueles que o conhecem de verdade, daqueles que o reconhecem como Criador e daqueles que sabem que Deus não será contido. Já imaginou a gente ter a pretensão de conter Deus, de manipular Deus, de dizer, Deus vai agir do jeito que eu quero? Alguém aqui já leu alguma obra da teologia da confissão positiva? Alguém já leu? Amém, 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 amém. Ninguém leu, eu já li, mas olha, impressionante. É o tipo de gente que chega assim e fala assim, Deus, estou orando aqui, hein? E eu determino, eu decreto que o Senhor faça. Quando eu vejo um Elias orando no Monte Carmelo, ele fala, Senhor, essa turma orou de madrugada até meio-dia e o Deus deles não fez nada. Para que todos saibam que só Tu és Deus, manda fogo. E Deus mandou. A honra é dele, a glória é dele. O profeta não pode chamar glória para si, mesmo quando ele é canal, mesmo quando ele é instrumento de Deus. Deus se revela, Deus se deixa conhecer. Em quinto lugar, como um Deus suficiente, desde toda a eternidade. E em sexto lugar, juntinho aí, como aquele que é plenamente providente e supridor. Duas ideias no verso 25. Um Deus suficiente, desde toda a eternidade, e um Deus plenamente providente e supridor. Ele se revela assim. Olha que beleza de versículo. Esse Deus, verso 25, Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Irmãos, eu fico pensando na ironia de Jeremias, quando ele falou, o ídolo, como é que é ele? O camarada tem um machado, então ele vai lá no mato, aí ele pega, corta algumas árvores, e de alguma parte das árvores ele faz uma mesa, de outra parte ele faz uma cama, e de uma outra parte da madeira ele faz um ídolo, e ele escora esse ídolo para não oscilar, para não cair. Depois ele se ajoelha e faz orações. Aonde você lê na Bíblia que Deus precisa de escoramento? Que Deus precisa de uma base forte? Ele é o alicerce, Ele é o fundamento. Deus se revela como aquele que é autossuficiente desde toda a eternidade e ao mesmo tempo plenamente providente e supridor. O verso 25, ele não é servido por mãos humanas. Os irmãos se lembram da gravidade da experiência de Uzá e Ubá? Quem estudou o Velho Testamento lembra, Uzá e Ubá. Sabe aqueles dois camaradas que ajudavam Davi no transporte da arca, e a arca estava em cima do carro de boi, e de repente o boi faz o quê? O boi deu uma mancada, sei lá, se ele viu alguma vaca do outro lado, sei lá, se escorregou num buraco, não sei, mas eu sei que quando a arca ameaçou cair, o que aqueles dois homens fizeram? Vou ajudar Deus. Ajudou sim. Na hora eles foram fulminados, eles morreram. Por quê? O dia que Deus precisar de alguma coisa, Ele não é mais autossuficiente, Ele não é mais Deus. Agora eu preciso entender, Ele falou que não era para pôr a mão, era para carregar com varões de ouro. Eu não vou pôr a mão, Ele vai fazer com que a arca não caia, com que o boi aprume os seus passos. Venha, vem Pedro, vem. Sou pescador, mestre, mergulhador não. Mas vem, eu deixo você andar. E ele foi. Vocês imaginam, irmãos, você no lugar de Pedro, eu que não sei nadar no lugar de Pedro, você vai? Bom, vamos fazer o seguinte, se for com Jesus, eu vou até no inferno, não tenha dúvida, mas se não for com Jesus, eu não quero ir para o céu.
Se ele não estiver lá, para que o céu vai valer? Se ele não estiver lá. Irmãos, Paulo é categórico. Deus é autossuficiente. Deus é plenamente providente. Ideias finais. Eu quero que você pense agora no verso 26. Deus se revela como Criador e condutor da história dos povos. Olha o verso 26. De um só, Deus fez a raça humana inteira. Deus fez a raça humana para morar na terra toda. E Deus fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Quantos anos você vai viver? Onde você vai morar? Onde você vai morrer? Onde você vai trabalhar? O que você vai comprar? O que você vai escrever? O que você vai tocar? Para onde você vai viajar? Onde é que você vai dar o seu último suspiro? Entenderam o relatório? A pergunta? Cada um tem resposta. Eu sei. Não sei não. Sei não. Eu sei que está escrito no Salmo 139. Todos os meus dias estão escritos, previamente estabelecidos no teu livro, quando nem um deles havia ainda. Paulo está dizendo, Deus se revela, Deus se deixa conhecer como Criador, sim, mas como condutor e sustentador da história dos povos. Por isso que Deus estabeleceu os limites. Alguém tem algum plano para esta semana? Para viajar? Para fazer negócios? Para comprar alguma coisa e tal? Alguém tem? Tem umas, duas, três pessoas. Então vamos dizer, esses irmãos que vivem viajando, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Paulo cria nisso. Os gregos não. Eles tinham lá suas mandingas, como o brasileiro também tem. Outra coisa, verso 27 e 28. Deus se revela como próximo, buscável e reconhecido. 3 palavras que eu quero que você, olhando para o verso 27 e 28, você entenda. Deus se revela, Deus se deixa conhecer como alguém próximo, como alguém que dá para buscar, interagir, e como alguém que eu posso identificar, que eu posso reconhecer. Olha que bonito, verso 27. Para o buscarem, ou buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Quando eu sei o caminho, não preciso tatear. Qual é a resposta categórica de Jesus? Eu tatear no escuro, porque o que estava oculto Deus já revelou. Deus se revela, Deus se deixa conhecer como um Deus maravilhoso que eu posso buscar, como um Deus maravilhoso que eu posso senti-lo próximo de mim, como um Deus que eu posso identificar e reconhecer o seu agir, o seu mover. Um cristão dizendo, puxa pastor, eu tive uma sorte essa semana. E eu falo, sorte meu, vai se converter maluco, vai lá e muda o jeitão de falar, fala, o Senhor me abençoou. Que sorte, Cristiano, que sorte, foi levada na hora, o Cláudio acordou, pegou o carro, levou, chegou. Como, irmãos? Eu sei que em Efésios está escrito, Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Sorte ali é espécie, é quantidade, não é sorte de urim e tumim, não, de jogo de azar, não, de dadinho. Deus não joga dados. Por isso, Deus se revela como próximo, como um Deus que a gente pode buscar o Senhor de todo o seu coração e o achareis. E 2 ideias finais. Deus se revela como quem não divide sua glória com ninguém. Verso 29. Deus se revela como quem não divide sua glória com ninguém. O verso 29 diz, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar, veja bem, nós somos geração de Deus, nunca deve ocupar o nosso pensamento que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Um dos mandamentos mais
terríveis e poderosos. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que tem na terra, nem no que tem no mar, na ave, no ar, e nada. E não as adorarás, e nem lhes prestarás culto, somente a Deus. Então Deus se revela como quem não divide sua glória com ninguém. E você pode dar glória a alguma coisa que você comprou, que você conquistou, mas se você não disser, Senhor, obrigado, você vai esquecer de uma máxima que Deus mandou Moisés falar para o povo de Israel. Antes que Moisés saísse de cena, nos últimos capítulos de Deuteronômio, Moisés fala assim, olha, quando vocês entrarem na terra que o Senhor lhes deu, e ao pisarem os pés lá e tomarem posse, nunca digam, foi a força do meu braço quem conseguiu tudo isso. Antes te lembrarás do Senhor, foi Ele quem te deu. Deus te deu vida até agora, Deus te deu ar para respirar, Deus te deu um pulmão saudável, pelo menos até agora. Deus te deu experiências, Deus te deu trabalho, Deus te deu saúde, vitória sobre doenças, Deus te deu dinheiro para comprar, para ir, para voltar. Deus te deu, não foi você. Não foi a tua escola, a tua engenhosidade, a tua faculdade, não foi. Se fosse assim, os grandes e poderosos homens do mundo não morreriam de enfermidades terríveis, como Steve Jobs. Eles teriam meios de se salvar. E a última ideia, verso 30 e 31. Deus se revela e se deixa conhecer como juiz do mundo, mediante Jesus Cristo. Deus se revela e se deixa conhecer como juiz do mundo. Os dois últimos versos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. Deus se revela e se deixa conhecer como o juiz do mundo. Um juiz mediante Cristo, que terá um dia específico, marcado no calendário dele, na agenda dele, e nós participaremos desse dia, para o nosso bem eterno, ou para o prejuízo eterno de quem não tem Jesus como seu Salvador. E naquele dia não haverá advogado de defesa. A promotoria do inferno já estará lavrada contra os que não conhecem a Cristo, e eles serão banidos da face do Senhor para todo sempre. Essa é a palavra do Evangelho. O resto é água com açúcar, é brincadeira para boi dormir e para pessoas se perderem. Eu vou encerrar com o encerramento que Lucas deu. Os versos 32 a 34 é o encerramento. Supondo que você use isso aqui e fale, eu vou pregar dessa maneira, eu vou sair por aí, eu vou falar com amigos, eu vou ser mais enfático e categórico no que eu creio e no que eu falo. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Só acompanhe e você vai entender. Paulo pregou no Areópago. Paulo defendeu suas propostas e o conhecimento, Jesus, a ressurreição e Deus acima de tudo e de todos. A reação foi tripla. Teve 3 tipos de reações e até hoje elas continuam assim. Versos 32, 33, 34. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, primeira reação, uns escarneceram. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Tem gente que vai zombar, vai zoar você. Que babaquice, crer num livro, não sei o quê. Não. Vai ter gente. Fica pronto para isso. Segunda reação. Outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Ou seja, postergação. Depois a gente vai falar, depois a gente conversa. Sabe aquele hino que diz, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.
Se você não acreditar hoje, você fala, eu sou jovem ainda, eu tenho 71, vou para 72. Ontem uma criancinha, 3 crianças me entrevistaram ontem, ficaram uns 10, 15 minutos. Pastor, como é que é? Quantos anos você tem? Aquela lá é tua mulher, aquela lá é tua filha, aquela lá é tua neta, e tal, papapá, papapá, papapá. Aí eu falei assim, você tem 12, a outra tem 9, então tal. Eu falei, eu já estou assim, já no pré-céu. Não, vai chegar aqui mais de 100 anos. Eu falei, na sua conta, na minha acho que não dá não. Mas se Deus quiser, eu chego, capenga, caquético, quem é você? Pode ser que eu chegue nesse ponto, mas eu não sei. Porém, o que eu sei é que eu não posso dizer, amanhã a gente conversa. Vem aqui amanhã às 8 que a gente conversa. Eu estarei aqui. Quem vai estar aqui amanhã às 8? Levanta a mão para você ver, levanta. Eu não sei, eu não enxergo 1 milímetro daqui para frente. Mas algumas pessoas ouviram Paulo dizer, não zombaram, está certo. Mas disseram, Paulo, a gente conversa depois. Mas olha que beleza, a terceira reação, verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a Paulo e creram. Entre eles Dionísio, o Areopagita. O cara morava lá, o cara estava perto, o cara já tinha ouvido tantas coisas, e de repente naquele dia ele falou assim, agora eu ouvi a verdade, agora eu sei quem é Deus, agora eu conheço o verdadeiro Deus, agora eu posso dizer, Epimênides, o seu Deus desconhecido, o seu altar envelhecido, por mais que tenha sido feito de mármore, não me encanta mais, agora eu sei quem é Deus, agora eu conheci Jesus. Dionísio se agregou a Paulo, uma mulher chamada Dâmaris e muitos outros mais. Sabe o que vai acontecer quando você pregar? Vai ter um Dionísio, vai ter uma Dâmaris, vai ter muitos outros. E vai ter a turminha do zombador, vai ter a turminha, não, com todo respeito, meu irmão, meu pastor, meu vizinho, a gente fala amanhã, eu estou com pressa agora, eu tenho uma viagem, eu vou buscar meu filho na escola. De repente se ouve a história. Foi buscar o filho na escola. Foi atravessar a rua. Eu não falei para a Chile, mas ontem, sábado, sexta-feira, eu estava esperando ela ali na rua Monte Alegre, cruzando com a Rio Grande do Sul, né? E vim aqui embaixo a pé, comprar umas coisas. Aí voltando, parei na esquina da Monte Alegre com a Rio Grande do Sul. Parei e olhei só para o lado direito. Os carros vinham de lá a mais, né? Mas era mão dupla. Quando eu pisei assim, um outro vinha assim, eu falei, aí eu falei, fui eu, né? Eu sei que ali, eu sempre olho, naquele momento, sabe aquela coisinha? Ali, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Davi que o diga, ou a Chile que ia chorar, até hoje. Irmãos, Deus é muito bom, por isso a gente tem que pregar, subir em qualquer lugar, no Areópago, seja onde for, e abrir a nossa boca para proclamar o Evangelho de maneira categórica e firme.